E de tanto fugir Davi de Saul, ele fez amizade com o rei Aquis. Só que o rei Aquis era rei dos filisteus. E numa certa oportunidade, os filisteus eles foram contra os israelitas. Só que quando eles estavam indo para a batalha, os príncipes dos filisteus olhou para Davi e falou para o rei Aquis: o que esses hebreus estão fazendo indo contra o povo de Israel? E aí o rei Aquis disse para os príncipes filisteus: não tenho nada contra Davi. Ele se tem demonstrado um servo fiel perante o nosso reino. Só que aí os príncipes voltaram para o rei Aquis e falaram: ele é israelita. Será que quando nós estivermos lutando contra o povo de Israel, ele não se tornará contra nós? Se tornará nosso inimigo e nos matará? E aí o rei Aquis, nós vamos ver na Bíblia, ele de uma forma muito educada falando para Davi: Davi, fica. Davi, volta para casa. Davi, hoje você não vai lutar. Mas você entende que o povo de Israel era o povo de Davi. E por isso que muitas das vezes nós falamos que há um propósito do Senhor para as nossas vidas. Eu tenho quase certeza que Davi não guerrearia contra o povo de Israel. Mas para que não acontecesse esse tipo de coisa, Deus deu uma oportunidade para que não precisasse essa atitude partir de Davi. Deus interveio naquela situação e falou: Davi, essa guerra você não vai guerrear, porque você é um israelita. E está na hora de verdade do povo de Deus parar de guerrear contra o povo de Deus. O nosso inimigo é outro. Naquele tempo havia inimigos de guerra, mas hoje o nosso inimigo ele é espiritual. Mas não adianta só colocar a culpa no inimigo. Nós temos que vencer primeiro a nossa mente, o nosso intelecto, nós temos que vencer nossa vontade, nós temos que vencer nosso querer, nós temos que vencer todos os dias aquilo que nos faz idolatrar o que não é para ser idolatrado, aquilo que nos faz querer, aquilo que Deus fala que não é para nós querermos, não é para desejarmos. Todos os dias nós temos que vencer um inimigo chamado eu. Olhar no espelho e falar: hoje eu vou te vencer. Porque primeiro, para nós falarmos de inimigo, nós temos que ser amigos de nós mesmos e a ser amigo do Espírito Santo de Deus. E aí a Bíblia relata que Davi é obediente e Davi volta para Ziklag. Só que lá em Ziklag, o que acontece? Ziklag. O que acontece? Quando Davi chega lá, aquilo lá foi tudo movido. A Bíblia fala que os amalequitas passaram por aquele lugar e destruíram tudo. E levaram todas as mulheres, e levaram os despojos e as riquezas. Davi estava naquele lugar. As mulheres de Davi estavam naquele lugar. E aí nós voltamos para onde eu li, que é 1 Crônicas, capítulo 30, versículo 8. Da onde tem que partir o nosso início? De uma pergunta ao Senhor. E a pergunta é essa ao Senhor, que foi a que Davi fez. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo: perseguirei eu a esta tropa? Alcançá-la-ei? E o Senhor lhe disse: persegue-a, porque de certo a alcançará, e tudo libertarás. Quando o Senhor fala, não tem dúvida, é o Senhor que está falando. Oh, Deus maravilhoso! O que é tremendo nessa passagem é que um pouco antes aqui, eu gosto muito de ler a Bíblia e me apegar aos detalhes. O que aconteceu?
No versículo 7, a Bíblia diz que: E disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque: Traze-me, peço-te, aqui o éfode. E Abiatar trouxe o éfode de Davi. Naquela época eram rituais, eram peças sacerdotais. Precisava do sacerdote, precisava da peça, precisava de Abiatar. Para quê? Para que se houvesse uma consulta ao Senhor. E hoje o que nós temos? Hoje nós temos um Jesus que morreu por mim e por você na cruz do Calvário, para que nós possamos chegar de frente para o Senhor e pedirmos para que Ele vença as nossas lutas e as nossas batalhas. E é isso que o Senhor, que o Espírito Santo de Deus está esperando de nós. Nós viemos a consultar o Senhor para que nós possamos vencer juntos as batalhas e as lutas para glorificarmos o Senhor e o nome dele ser engrandecido. Essa história ela vai mais à frente e ela demonstra que Davi vai ao encontro do inimigo. Davi vai com seus homens e conquista e vai contra os amalequitas, vence os amalequitas, pega as mulheres de volta. E a Bíblia fala que aproximadamente só fugiram 400 amalequitas jovens, que não morreram, não pereceram, porém fugiram. Mas o que acontece? Tem uma situação que divide a história. Porque quando Davi persegue os amalequitas, existe uma situação que é muito interessante. A Bíblia fala que Davi está com mais ou menos 600 homens. E chega na beira do rio, eles param, e 200 dos homens dos 600 que estavam com Davi, eles não continuam com Davi. Porque a Bíblia fala que eles estavam muito cansados. Entenda que aqui no versículo 21 diz assim: E chegando Davi aos 200 homens que de cansados que estavam, não puderam seguir a Davi, e que deixaram ficar no rio de Besor. Esses saíram ao encontro de Davi e do povo que com ele vinha, e chegando-se Davi ao povo, o saudou em paz. Isso aqui já era Davi retornando após ir lá vencer a batalha dos amalequitas e retornando com os despojos e com as mulheres. Davi tinha 600. A Bíblia nem relata quanto eram os inimigos, mas 200 ficaram no lugar e ele aproveitou para fazer com que aquelas pessoas ajudassem também. Já que 200 não consegue ir, 200 fica aqui, fica guardando as malas, as coisas que eles levavam, as coisas mais pesadas, e se mantém aqui. Olha a garantia quando a gente vai direcionado por Deus. Fica aqui, não dá para ir, fica aqui. Guarda as nossas coisas porque nós iremos voltar. Nós sabemos que quando nós vamos para a batalha, principalmente naquela época, o risco de morte era muito grande. Só que quando Deus fala, há uma garantia, e não é uma garantia humana, é uma garantia divina. Eles foram, mas sabiam que iam retornar, e eles retornaram. Interessante que quando eles voltam, e aí Davi se encontra com aqueles 200 que ficaram, sabe o que aconteceu? No meio dos 400, a Bíblia relata que todos os maus e os filhos de Belial, dentre os homens que tinham ido com Davi, responderam e disseram: Visto que não foram conosco, não lhes daremos os despojos que libertamos, mas que leve cada um sua mulher, seus filhos e se vá. Meu Deus, o que nós temos vivido nos tempos de hoje, uma guerra, uma luta, pode ter certeza que nem sempre conseguirá ir os 600. Mas se 400 forem, é como a palavra do corpo. Aqueles que guerrearam,
eles vão lutar pelos 200 que ficaram. Meu Deus! A Bíblia fala que a partir daquele momento, Davi institui e estabelece a lei da divisão da presa através dessa situação. Sabe por quê? Se eu não posso ir orar, o meu irmão vai e vai orar por mim, por ele, por toda a nossa casa, por toda a nossa família, por toda a nossa comunidade, por toda a comunidade cristã em Yeshua, e sempre será assim, uns pelos outros. E irmão, se não dá para você ir, eu vou. Se não dá para mim ir, você vai. Ora ao Senhor. Cuida das nossas casas, das nossas famílias. E os despojos serão eternos, mas acima de tudo, serão lá no céu, em nome de Jesus. Eu creio que Deus fará maravilhas depois dessas guerras que nós temos vivido. Porque se houve lutas, houve derramamento de sangue, houve perdas, não sei se houveram perdas. Porque muitas das vezes o que é perda para nós é ganho para o Senhor. Então que nós possamos erguer nossa cabeça, glorificar o Senhor, cuidar dos nossos amigos, das nossas famílias e dizer para eles: se não der para você ir, eu vou e oro por ti. E quando eu não for, vai ser a mesma coisa, você vai e ora por mim. Ah, mas é pastor. Pastor também precisa às vezes ficar em casa. E aí a igreja vai orar pelo pastor, vai cobrir ele, a casa dele, a família dele de oração. Ah, mas é presbítero. Presbítero também às vezes precisa ficar em casa. Mas se ele não for, a igreja vai, ora por ele, ora pela família dele, cobre a casa dele de oração. Ah, mas é levita, mas é líder, mas é intercessor, mas é membro. Quando cada um de nós não puder ir, nós vamos deixar o Espírito Santo de Deus falar nos nossos lábios. Nós vamos ser usados por um Deus Todo-Poderoso que vai usar cada um de nós para dizer: fulano, ciclano, beltrano, o abençoado não está, mas eu estou aqui, vou orar por ele, eu vou cobrir a casa dele e em nome de Jesus tudo irá bem, porque o Espírito Santo de Deus que está aonde você está também cobrindo todas as nossas casas, nossas vidas. Amém? Fique com essa palavra. O Espírito Santo de Deus possa nos ensinar através da vida de Davi. Existem momentos que nós fugimos, mas nós encontramos aliados. Existem momentos que Deus nos esconde dos nossos inimigos, que muitas das vezes nós não entendemos, mas a nossa casa está coberta pela presença do Espírito Santo de Deus. E mesmo quando a dificuldade faz com que algumas coisas saiam do controle, nós venhamos a pegar o nosso éfode. Oh, aleluia, Deus! Nós venhamos pegar a palavra do Senhor, nós venhamos pegar e consultar, falar: Senhor, é da tua vontade que eu vá a esta peleja? É da tua vontade que eu vá a esta batalha? E se Deus falar contigo, ou se já tiver escrito na palavra dele, confia, porque é o Senhor que está falando. Que Deus te abençoe. O Espírito Santo de Deus te cubra de autoridade, de renovo, de força. E em nome de Jesus, a presença de Deus se faz na tua casa, na minha casa, nas nossas casas. Porque o Senhor é maior e poderoso, é o Deus de Davi. É o Deus de Israel. Amém? Deus abençoe, boa noite. Fique na paz do Senhor Jesus. E que em nome de Jesus, nenhuma palavra minha venha a ser ofensiva, porque eu estou ministrando para a igreja de Jesus. Deus abençoe, fique na paz do Senhor. E assim que puder, estaremos juntos dando um abraço e contando as boas novas que o Senhor fez nas nossas vidas. Amém? Fiquem com Deus. Um abraço a todos.